Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos nesta noite, Espírito Santo, porque estamos sedentos para ouvir a Tua Santa Palavra. Pai, faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. É necessário, Senhor, que o pregador nessa noite, Pai, diminua e o Senhor possa crescer poderosamente em nosso meio. Oh, Pai querido, Pai amado, nós como seus servos, como seus frutos, Senhor, como seu solo preparado pela Tua Palavra, nós estamos necessitados de ouvir que a Sua semente seja lançada em nós, meu Pai. Possamos sair daqui, Pai, possamos ser como que ela possa produzir, que nós possamos produzir para o Teu reino. Pai, nos diminua nessa noite. Todo ladrão de mensagem nós repreendemos, nós cancelamos em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, faz mais uma vez. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema nessa noite é sedentos por Jesus. Sedentos por Jesus. O texto, o capítulo central da ministração está lá em Atos, capítulo 8, onde relata um dos encontros, para mim particularmente, um dos encontros mais bonitos na Bíblia. O encontro de Tiago e... um som estranho. É um encontro de Tiago e o eunuco. Está em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A Bíblia conta uma história linda e surpreendente. Obrigado. Então, somos... Obrigado. Atos, precisamos ter mais organização. Ficamos meio corrido aqui. Eu queria tentar pôr louvor aqui, mas devagarzinho nós nos organizamos. Em Atos capítulo 8, relata uma história surpreendente, como havia me dito. Ele fala sobre um homem chamado Felipe e um servo do Deus Altíssimo apaixonado por pregar. É também sobre um homem da Etiópia conhecido como eunuco, que era oficial da alta confiança da rainha da Etiópia. Este eunuco, ele nada mais era, ele era responsável pelos tesouros, do reino. Era alguém acostumado a viver cercado de riquezas, a viver cercados de ouro, a viver cercados de pratas e de joias. Trabalhava no meio da nobreza, entre os poderosos daquela época, lidando diariamente com o que hoje, para muitos, é o que mais importa: dinheiro, status e bens materiais. Mas, curiosamente, nenhuma dessas coisas que o eunuco trabalhava, que ele vivia, eram capazes de preenchê-lo. Nenhuma dessas coisas. Porque preencher aquilo que queimava dentro dele. Porque dentro daquele eunuco havia uma sede. Dentro dele havia uma fome que ouro nenhum compra, que prata nenhuma preenche, que posição nenhuma satisfaz. Que possamos, nesta noite, possamos, as nossas vidas possam ser uma vida sedenta e fome e sede da palavra do Senhor. Sede de Jesus. E na tentativa daquele eunuco entrar encontrar aquilo que estava queimando por dentro, algo queimava no seu coração, algo queimava no seu interior, que ele queria descobrir nas Escrituras. Ele queria que as Escrituras fossem reveladas a ele queria descobrir algo de alguém. Ele vai para Jerusalém para cultuar o Senhor. Como você veio aqui nessa noite, como você que está me assistindo, veio para cultuar ao Senhor. Ele procurava resposta para aquela inquietação. Então ele foi até Jerusalém para adorar. Voltando do culto, olha que gostoso. Aquele eunuco volta do culto e voltando para sua casa, ele começa a ler as Escrituras. Após o culto, ele voltando para sua casa, ele começa a ler as Escrituras. Então ele tinha fome, ele tinha sede. Ele lia com sede, ele lia com fome.
Ele lia procurando algo que ele não sabia descrever. Mas ele sentia. E suas mãos, nada mais nada, estava segurando nada mais, nada menos que no rolo do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías. Seus olhos percorriam aquelas escrituras, seus olhos percorriam aquelas palavras que diziam: foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Isaías 53. E aí eu imaginando aquele homem naquela carruagem, e um ponto de interrogação na cabeça dele, em sua mente, creio eu, ele começou a indagar: quem é esse homem? Quem era esse homem? Quem é esse? Quem seria digno de tamanho sofrimento? Quem seria digno de tamanha entrega? De tamanha doação? Seu coração apertava. Ele precisava entender, ele precisava conhecer quem é este homem. Quem conhece este homem e dá glória a Deus. Aleluia. Quem tem vida com este homem, dá glória a Deus. Este homem misterioso. Esse cordeiro que se deixou ser levado. Esse cordeiro que se calou. Que se entregou. E neste cenário de um coração sedento, que Deus escreve um dos encontros mais lindos da Escritura. Porque enquanto este homem buscava a verdade, Deus levantava alguém para carregar a resposta que este homem tanto precisa. Eu já quero liberar uma palavra para você. Você é resposta dos eunucos que Deus enviará até você. Ou que você irá até os eunucos. Felipe, alguém igualmente sedento. Felipe também tinha sede. Olha que interessante. Eunuco sedento em conhecer Jesus. Felipe sedento em anunciar Jesus. E o Espírito Santo pede para perguntar, como perguntou para mim: que sede tem sido a sua? Em conhecer Jesus ou em anunciar Jesus? Do outro lado, outro tipo de sede: anunciar. A sede de pregar. A sede de ver vida sendo transformado. Este é o encontro. Aleluia. Esse homem buscava a verdade. O eunuco buscava a verdade. Deus levanta alguém que carregava a resposta. Lá estava Felipe. Alguém igualmente sedento, mas de um outro tipo de sede. O Espírito Santo precisa despertar em mim, despertar em você, despertar em nós. Sede de anunciar, sede de pregar, sede de ver vidas sendo transformadas. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E o Espírito Santo, ele não precisou falar 2 vezes para Felipe. Ele obedeceu. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado para você? Ele correu em direção à carruagem. Ele encontrou com aquele homem, um nobre, um oficial da rainha, que por fora parecia ter tudo, mas por dentro só queria uma coisa: Jesus. E aí surge aquela pergunta, se você ler lá no capítulo 8 de Atos. Felipe começa a dialogar com o eunuco. Entendes o que lê? Que pergunta? Que pergunta foi essa de Felipe para o eunuco? Uma pergunta que dá início a uma conversa. Que dá início a uma conversa que mudaria tudo na vida daquele eunuco. Você é a resposta de alguém que vai mudar a vida de muitos eunucos. Deus tem te levantado. Deus quer nos levantar para ser Felipe desta geração. Felipe, então, começou
partindo exatamente de Isaías 53, anunciar as boas novas, foi como cada palavra encaixasse perfeitamente ao coração do eunuco. Ei, quero declarar que cada eunuco que aparecer para você nesta semana, Deus, o Espírito Santo, vai levantar palavras sobre a tua boca que vai se encaixar com as necessidades daqueles que precisam ouvir. Aquele cordeiro ferido era Jesus. Aquele que foi levado ao matadouro era o Filho de Deus. Aquele que se entregou por amor, que se fez oferta viva, que se humilhou, que morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou, vencendo a morte, para nos dar vida. Felipe explicando para o eunuco, e Felipe falando para nós nessa noite. E os olhos daquele eunuco brilhavam. Seu coração batia acelerado. Lembra? Quando seu coração, não sei se bate ainda, batia acelerado pelo Senhor. Batia acelerado para poder estar aqui no culto. Batia acelerado para poder fazer algo para o Senhor. Lembra quando batia acelerado para querer conhecer mais? Assim estava aquele coração do eunuco, batendo aceleradamente, a ponto de sair pela boca. Seu coração ainda às vezes fica assim, por ele, pelo Senhor. A sede aumentava. Aquele homem que por anos serviu a rainha, agora estava pronto a servir o Rei dos Reis. Aquele que viveu anos e anos entre ouro e prata, agora ele entendia que a verdadeiro tesouro era a palavra, e a verdadeira riqueza era Jesus. Este é o seu verdadeiro tesouro. A palavra de Deus é o seu verdadeiro tesouro, e a nossa verdadeira riqueza é Jesus. Não sei se você tem acompanhado a história, as notícias, as últimas notícias. Não sei se você viu um acidente que aconteceu com um balão, quantas pessoas morreram. A última selfie. E Estados Unidos atacou o Irã. Irã já declarou assim que vai atacar os Estados Unidos. Está para explodir uma guerra. E como está o nosso coração por Jesus? Não podemos ser como as viúvas inadimplentes, insensatas. Nosso coração precisa palpitar por Jesus. O tempo é hoje, o tempo é agora, Felipe, de você resgatar os eunucos que estão se perdendo. E quando aquele homem, ele avistou água. Ele não hesitou. Ele viu a água, ele falou o quê? Ele confessou daquilo que seu coração já conseguia nem segurar mais. E hoje, quanto tempo nós estamos vindo na igreja, e muitos ainda nem batizados ainda é. Acho que precisa estar pronto. Sabe uma coisa, se você ainda não é batizado, ou não quer batizar, é que o seu coração ainda talvez não esteja palpitando por Jesus. Porque se o nosso coração estiver palpitando por Jesus, nada impede de descer as águas. Nada impede. E ele então vai. Ele avistou água. Ele diz, eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Naquele momento, ele desceu as águas. Desceu como um homem que buscava e subiu como um homem que encontrou. O vazio se foi. A sede foi saciada e o tesouro foi achado. Quem já encontrou esse tesouro? Dá uma glória a Deus. Como você tem cuidado deste tesouro? Como você tem cuidado? Ou você tem deixado esse tesouro por tão poucas coisas? Esse é o tesouro que vai nos levar para a vida eterna. Porque no fim, é isso. Não existe riqueza maior que conhecer Jesus. Não existe ouro que brilhe mais do que a luz da sua palavra. Não existe trono mais alto do que estar aos pés do Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. O eunuco pergunta sobre o batismo. Ele batiza ali mesmo. Sabe por que ele batiza ali mesmo? Porque a verdadeira fé traduz-se em ação. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Quem pode ler, por favor? Tiago 2, 17. O microfone está aí do lado aí, filha. Tiago 2, 17. Quem pode ler? Tiago 2, 17. Glória a Deus. Quem vai ler? Aleluia, Jesus. Tiago 2, 17 diz assim. Aleluia, Jesus. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18 também? Não, só o 17 tá bom, obrigado. Porque a fé, Glória a Deus. se não tiver obra, é morta. Então aquele eunuco de imediatamente, ele já fala, não, eu preciso me batizar. Eu não quero que mais nada que está nesse mundo me prenda. Eu não quero que está mais nada nesse mundo me aprisiona. O ouro não vai me aprisionar, a prata não vai me aprisionar, a riqueza da rainha não vai me aprisionar. Eu quero a riqueza que o rei pode me dar eternamente. Ele desce as águas, porque a verdadeira fé se traduz em ação. Ele se alegrou com a salvação. É como se nós, um viajante, é como se eu e você, nós, estivéssemos viajando no deserto. Você está no deserto. O sol de Rachamamona, aquele sol escaldante, você com sede, de repente, você morrendo de sede, você avista água. O que você vai fazer quando você avistar água? Hã? Quem tem uma igreja viva aí? Você está no deserto, radiante de sede, sedento de sede, o sol escaldante, você avista água. O que você vai fazer? E se você que não é batizado? Por que você não bebeu dessa água ainda no batismo? E se você que é batizado, você tem bebido desta água? A alegria da salvação. Aquele homem saiu alegre. Ele saiu radiante do caminho. Ele saiu feliz. E foi assim como eu saí do meu batismo. Eu não queria me batizar, mas eu lembro até hoje, quando eu saí do meu batismo, vestindo uma roupa que não grandona, um homem gigante. Eu me saí leve. Eu saí, meu Deus. Eu não querendo. E quando eu me batizei, eu falei, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Você lembra quando você batizou? Você lembra quando você desceu as águas? Queima ainda em você. Essa alegria ainda queima, esse radiante de estar servindo a Ele. Essa sede ainda tem. Sabe que eu aprendo? A conversão traz alegrias que circunstâncias não apagam. Você pode estar passando por qualquer situação, você pode estar passando por qualquer dificuldade, você pode estar passando por qualquer vendaval, mas se você se converteu, se você entendeu que Jesus é o Senhor da tua vida, essa circunstância não pode frustrar, essa circunstância não pode ofuscar, não pode apagar a chama que foi acesa pelo Espírito Santo. Conversão traz alegrias que circunstâncias não pode apagar. Leia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 8. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 1, versos 8. Aleluia. Glória a Deus. Estou concluindo, mas dentro de 10 minutos eu acabo. 1 Pedro 1, 8. Ao qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Aleluia. A qual, olha Pedro falando para nós, a qual, não havendo visto, nós não vimos Jesus. Quem viu Jesus aí? Nós não vimos, mas mesmo sem vê-lo, nós o amamos. Na qual, não vendo, mas cremos.
as vossas alegrias, um gozo indescritível e glorioso. Não tem alegria melhor do que esse Jesus possa nos dar. Sabe o que eu aprendo com esse eunuco aqui? A conversão deste eunuco. Deus busca os excluídos. Responde os sinceros e transforma os que obedecem. É um eunuco, um excluído talvez, mas com um coração sincero e obediente ao ponto de ser transformado. Quem já teve um encontro real com Jesus? Talvez se você não esteve um encontro ainda real com Jesus, como eunuco, você precisa de alguém para te impulsionar a amar as Escrituras. Aquele eunuco, com certeza, eu creio, olhando pelos olhos da fé e pela conversão daquele eunuco, com certeza eu creio que ele impactou a sua comunidade, que ele impactou o evangelho na Etiópia. Eu tenho certeza que a sua conversão impactou uma nação. Ei, entenda isso no nome de Jesus. A sua conversão vai impactar uma nação. No nome de Jesus. Eu tenho, para honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho aconselhado muitas pessoas no meu trabalho. Algumas vezes me dá a liberdade de eu falar do Evangelho, eu falo de Jesus, algumas para aconselhando em decisões que as pessoas devem tomar. Eu cheguei na sexta-feira para trabalhar pela manhã. O rapaz nem me deu bom dia. Foi lá, me abraçou e falou assim: Roberto, obrigado pelos seus conselhos. Você é um rapaz diferenciado. Eu mandei uma mensagem para a Gata, no grupo da família. Falei: Gata, obrigado por você ter me ajudado a ser uma pessoa diferenciada. Porque se não fosse o amor de Jesus e o seu amor, não teria como eu ser diferenciado. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Então, mulher, você tem o poder de ter o marido que você deseja. Tem o poder de ter o marido que você deseja. Você tem o poder. Ei, a Bíblia fala que nós somos o cabeça, sim. Mas quando você fala que você tem razão, nós falamos que você tem razão. Mesmo, né? Tenha sabedoria. Nós somos a cabeça, sim, mas vocês é a intercessora, vocês é a coluna, é a viga. Você tem o poder de transformar qualquer homem durão, qualquer homem teimoso a ser sensível ao Evangelho. Seja sábia, consagra a água, consagra a comida, consagra o tempero, consagra a roupa, faz como a pastora fazia, unja os pés, unja a mão, unja a mente, unja a boca. Faça! Ei, usa a fé! Você foi chamado para impactar uma nação e principalmente os seus da sua casa. No nome de Jesus. Se você conhece Jesus, seja um Filipe para quem está buscando. E se ainda não conhece, peça para que alguém te explique as boas novas. Mas eu estou falando com uma igreja que conhece Jesus. Se você não conhece, que está me assistindo, peça para alguém te explicar. E você vai matar a sede que você tanto busca. Fechar esse vazio do seu coração que somente Jesus pode dar. Ei, e aí vem Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem pode ler para mim? Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Glória a Deus, Jesus. Bendito seja, Senhor. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aquele novo que ele fez, ele creu. Então, se você crê em Jesus, volto a te perguntar o que impede de ser batizado.
porque quem crer será salvo. Eu quero concluir lendo os Romanos, capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. Santo, santo é ti, Jesus. 10, 17. Santo, santo é ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. 10, 17, quem vai ler? 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aleluia. Como virão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Jesus quer levantar os Filipes nessa Oh, noite. glória a Deus. Quantos eunucos que estão próximos de você que precisam conhecer Jesus? Quantos eunucos que estão perto de você que precisam conhecer Jesus? Oh, meu Deus. Um encontro que transformou um eunuco ao poder do Evangelho na estrada da vida. Imagina um homem que, apesar da sua posição social, sua busca religiosa, sentia-se incompleto. Um alto funcionário viajou centenas de quilômetros para adorar em Jerusalém. No retorno, ele lia o profeta Isaías. Não entendia. Até que Deus enviou Filipe para explicar as Escrituras. E este homem se tornou servo do Deus Altíssimo. Se levante, Filipes. Deus conta com você. Aleluia. Há eunucos que nós precisamos salvar. Há eunucos, o tempo está encurtando, os tempos estão encurtando. Eu tenho certeza que as pessoas que você ama, você não quer ver elas se perdendo. Então é tempo de nós anunciarmos o Evangelho. É tempo de nós pregoarmos as boas novas. É tempo de eu e você, nós estarmos sedentos por Jesus. Sexta-feira, domingo, agora nós vamos fazer a ceia do Senhor. Eu vou dar uma de louco aí na segunda-feira. Vou sair visitando várias pessoas. Vou dar uma de louco. Não vou contar não, que o Espírito Santo de Deus pediu para não contar. Vou fazer de modo de louco. Aí eu e a pastora. Não vou nem contar para ela, porque ela não vai nem concordar. Vou dar uma de louco. Vou estar visitando várias pessoas. Eu vou fazer. Porque eu quero resgatar os eunucos. Porque eu tenho certeza que muitos eunucos que estão distantes do Senhor, assim como nós, como igreja do Senhor, temos saudades, o Pai também tem saudades. Mas não é eunucos que estão na igreja, não. São eunucos que não estão em igreja, tá? Fique tranquilo. Não se assusta não, que não vai ser tão desesperador assim, não. Fique em paz, não vai ser nenhuma loucura sem... Vai ser algumas pessoas que já pisaram aqui quando nós viemos para cá. E não estão indo em igreja nenhuma. Se levante, Felipe. Deus conta com você. Como está a sua sede? Como está a sua sede para pregoar o Evangelho? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você anunciou Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você falou, ei, deixa eu orar por você? Ei, eu posso orar por você? Qual foi a última vez que você sentado com uma pessoa e falou, ei, eu posso orar por você? Eu posso orar com você? Eu posso orar pela sua situação? Ei, eu vou apresentar a sua situação diante de Deus. Qual foi a última vez que você levantou com uma atalaia na vida de alguém? Qual foi a última vez? Ei, Felipe! Felipe, nos dias de hoje, o Senhor conta com você. O Senhor, o Evangelho de Cristo conta com você. O Reino conta com você. Ei, o tempo está se cercando. E uma das palavras que eu estou mastigando ainda para pregar, devo pregar muito em breve. O Senhor olha para a seara
O Senhor fala, olha, os campos estão brancos como as neve. Aí o Senhor, pregando para os discípulos, ele fala, ore para que envie até vocês ceifeiros, porque as searas são brancas como a neve, e são poucos os ceifeiros. E lá, eu estudando essa palavra, o Espírito Santo falava no meu coração, filho, começa a orar para mim, ceifeiros, mas pergunta primeiro para a minha igreja, se eles desejam verdadeiramente ser ceifeiros do Senhor. Ei, vocês são ceifeiros do Senhor. O Senhor separou separou você, separou nós para ser Felipes dos dias de hoje, para ser ceifeiros dos dias de hoje. E o que estamos fazendo com aquele que conhecemos? Às vezes negamos, às vezes falamos, eu não conheço, Senhor, eu não estou pronto, Senhor, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia direito, eu não sei pregar. O Senhor só precisa que você esteja disponível, porque quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo. Glória a Deus, Senhor. Bendito seja o seu nome. Como está a sua sede? Como está? Fecha os seus olhos. Vocês vão adorar, o que vai fazer? Com a mão no altura do seu coração, com o seu coração pulsando. Eu bebi aqui quase um copo de água pregando e mesmo assim não matou minha sede. A nossa sede para o Senhor precisa ser insaciável. Glória a Deus. Insaciável. Como está a sua sede pelo Senhor? Como está, Felipe? Como está, Felipe? Aleluia, Deus. Ei, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, aqui não está no esboço, mas eu sinto de falar, cada um que estamos aqui nesta noite, temos dons. Verdade, Deus. Cada um que estamos aqui nessa noite, nós temos dons. Aí eu pergunto, cada um que tem aqui, nós temos talentos. Aí eu pergunto, o que você tem feito com os teus talentos? O que estamos fazendo com os nossos talentos? Aleluia. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Você tem multiplicado o seu talento na vida de alguém? Ou você guardou o seu talento? Ou você guardou, ou você enterrou? Se tiver talentos enterrados aqui nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, é tempo de nós enterrarmos talento. Ei! Eu estava vendo uma reportagem hoje de uma mulher lá em Jerusalém. Na guerra que está tendo lá, eles estão escondidos debaixo da terra. Debaixo da terra, escondido, para que não possam, nenhum armamento, possam pegá-los, possam atingir. Eles estão escondidos, vivendo em apavoramento. E mesmo assim no canal, ela falando de Deus. Hoje nós estamos tão abertos a anunciar o Evangelho, e nós nos escondemos de pronunciar o Evangelho.